Oi, oi, maninhos e maninhas. Gente, finalmente terminamos os pilares da base. Nós estamos agora no nosso quarto pilar e último, que é o pilar do cumprimento do meu edital. Gente, esse é o pilar que todo mundo tem muita dúvida. Eu, pelo menos, era assim, né? Eu tenho muita dúvida de como fazer, de como ter uma estrutura para decidir o que estudar. Então, assim, eu vou falar para vocês o que eu fiz, tá? Dando alguns exemplos de curso, tá? Especialmente meu material de base, que foi o que eu utilizei na época que eu estava cumprindo um edital, né? E assim, não tem edital aberto, Thaís, mas você tem um edital do coração, tá? Então, assim, eu sugiro, por exemplo, a galera que está esperando a Defensoria hoje da Bahia, que ainda não tá caminhando aí, e talvez saia no ano que vem. A probabilidade que a Bahia seja ou FGV, que tem algumas conversas que pode ser FGV, ou FCC, que é o costume da Defensoria da Bahia, já tem um tempo de contratar a FCC para as suas provas. Se eu tivesse no lugar de vocês, eu adotaria um edital FCC, mas não o edital da última Defensoria da Bahia. Porque o edital da última Defensoria da Bahia, eu acredito que seja de 2021, então tá muito antigo. Eu adotaria o último edital de Defensoria FCC que saiu, que foi o edital da Defensoria do Amazonas. Thaís, é, minha última prova do meu estado foi CESP. Esse caso da CESP, assim, recentemente, a CESP não está muito bem vista pelas defensorias. Não sei por quê, porque eu acho uma banca maravilhosa. Sinceramente, amo a banca CESP, me julguem. É, acho uma banca organizada, uma banca que não dá problema, principalmente nas fases mais subjetivas, porque ela tenta colocar uma objetividade na correção, até nas fases mais subjetivas. Então, assim, apesar de ser uma faca de dois gumes, isso, eu adoro. Eu adoro. Eu acho que a CESP é a mais organizada das bancas examinadoras atualmente. Mas não é a realidade das defensorias hoje. Hoje a gente tem uma maioria de provas FCC e bancas próprias para estados que têm bancas próprias e uma prova, né, duas, para se a gente contar do Mato Grosso do Sul, duas provas FGV e com uma tendência de adoção da FGV para as próximas provas também, porque ela está crescendo em cima dos concursos das carreiras jurídicas. Então, acho que pode ser que as defensorias comecem a ter provas, mais provas FGV. Mas, como eu tenho uma maioria de provas FCC, e a FCC, principalmente a banca de defensoria, ela é uma banca institucionalizada, ou seja, temos examinadores que são defensores públicos. Eu adotaria como edital de base, se eu não tivesse nenhum edital em vista, se não tem nada aberto, estou formando a minha base, eu adotaria um edital FCC. E o último edital FCC que tivemos foi o edital da Defensoria do Amazonas, com a exclusão, lógico, a gente vai excluir algumas matérias, como, por exemplo, as matérias muito específicas do Amazonas, como filosofia, história do Amazonas, mas a gente vai pegar um edital para poder ser o nosso edital de base. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, tá? Um aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, já tá aqui aberto o edital. Olha, gente, é bem simples vocês procurarem os editais na. Quem ainda não tem tanto traquejo com isso, tá começando as provas agora, é só ir lá e colocar FCC e a defensoria que você quer, tá? Você vai colocar aqui. E aí você vai achar. Cuidado para você não achar uma prova antiga. Ó, por exemplo, essa aqui é a Defensoria do Amazonas de 2022. Então, a gente tem que ir buscar diretamente no site da banca examinadora. Você vem aqui em FCC, ó, concursos, todos os concursos em andamento, porque a Defensoria do Amazonas ainda está em andamento, tem fase oral, vai ter ainda o resultado da fase oral. E tá aqui a página do concurso, do último concurso da Defensoria do Amazonas. A gente abre aqui o edital, tá? E aqui embaixo, ó, uma das últimas coisas, o anexo, são as matérias que caem, são os pontos da matéria que são previstos para poder serem cobrados pelos examinadores, tá? Vocês vão baixar esse material, tá? Já tá aqui baixado. E aí eu gosto de jogar pro Word. Eu vou, seleciono aqui, por exemplo, selecionei direitos humanos, fiz um Ctrl V, Ctrl C, joguei no Word. Vou deixar aqui limpo para vocês, que eu já estava aqui fazendo mais ou menos como eu queria organizar essa aula para vocês. Mas, ó, ele vem assim. Se você copiar, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Nessa opção aqui de manter somente texto, ele copia sem nenhum, sem nenhuma formatação. Ele vem assim. Gosto de dividir o meu edital por títulos. Eu vou fazendo devagarzinho. Tipo assim, a primeira semana, vocês vão ver que vai andar mais devagarzinho mesmo. Se você começar um novo ponto do edital, você vai ter uma dificuldade um pouquinho maior, porque vocês vão ter que organizar o que vocês vão estudar. Tem gente que gosta de fazer isso no domingo. Eu gostava de fazer no dia mesmo que eu ia estudar. E ia cumprindo minhas metas durante esse período, mesmo que eu perdesse um pouco de tempo para organizar o início do ponto. Eu vim aqui, eu gosto de usar esse design do Word, ó, esse bem aqui, ó, esse com o título coloridinho que ele fica bonitinho, eu gosto particularmente, é só por questão de estética mesmo. E aí, gente, quando vocês colocarem aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar aqui o título um, tá? Título um, que é esse ponto um do edital, tá? De direitos humanos. Ó, título um, aí eu posso colocar a matéria, como eu vou ter várias matérias, põe a matéria como título um e o ponto mesmo do edital de direitos humanos põe como título 2. Por quê, gente?
Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Se vocês clicarem em localizar títulos, ele já vai estar aqui, vai ter um sumário automático para vocês. Então, depois isso vai ser uma mão na roda para vocês se localizarem nesse edital gigantesco que vai surgir. Que eu garanto para vocês, aqui só tem uma matéria, mas normalmente são 10 a 15 matérias de edital, tá? Eu tô chutando por baixo aqui. Então, é muito importante que vocês tenham essas táticas para se organizar, tá bom? Beleza. Então, a gente vem aqui, vou aqui dar um zoom para vocês verem. Ó, aqui o nosso primeiro ponto é origem, sentido, evolução histórica, fundamentos filosóficos dos direitos humanos, dignidade humana, diferenças, desigualdades, universalismo, relativismo, paradigmas, multicultural, intercultural, complexo dos direitos humanos, pluralismo jurídico e direitos humanos. Aqui a gente consegue já tirar que é um tema teórico, tá? Porque assim, todas as vezes que vocês forem começar um tema, um ponto do edital, vocês vão fazer essas perguntas aqui, ó. É um ponto teórico? Teoria? Sim, é um ponto teórico, tá? Beleza. Tem lei seca nisso aqui? Não, gente, não tem lei seca disso aqui, tá? Tem jurisprudência por assunto disso aqui? Não. Na maioria dos casos de direitos, na verdade, no edital de direitos humanos, a gente não vai ter de jurisprudência por assunto. A gente vai ter leitura dos casos da Corte Interamericana, mas isso vai ter um ponto específico que eu vou mostrar já já para vocês, porque quase todos os editais cobram um sistema interamericano, e é nesse ponto que vocês vão incluir a leitura dos casos, tá? Mas não tem jurisprudência por assuntos aqui, e a gente sempre finaliza com 10 a 20 questões sobre aquele assunto no que concursos, tá? Diferentemente da nossa meta de questões, que foi o nosso pilar número 3, aqui nessas questões a gente vai sim filtrar o assunto. A gente vai aqui, ó. Eu vou abrir aqui o que concursos para mostrar para vocês. Vou abrir logo no meu filtro favoritado de direitos humanos. Ó, aqui eu não tenho assunto, tá? Que é o filtro que eu usava para meta de questões. Mas aqui, ó, vocês vão procurar se tem alguma coisa daquele ponto que a gente começou aqui, ó. Aqui a gente selecionou aqui que a gente vai começar, né? Aqui, ó, origem, sentido, evolução histórica. Óleo, gente. Então a gente vê aqui, ó, concepções doutrinárias sobre a natureza dos direitos humanos. Vocês vão ver que isso aqui também está incluído, ó, direitos humanos, direito humanitário, direito dos refugiados, evolução histórica, características, tá? Então, assim, esse primeiro ponto todinho a gente vai fazer questão, tá? São as nossas 20 questões que vão estar aqui. A gente filtra, tá bom? Às vezes, na maioria das vezes, na verdade, gente, quando a gente vai achar as questões, a gente fica, a gente se embanana. Porque não tá nos mesmos termos, não tá da mesma, exatamente com as mesmas palavras do edital, muitas vezes. Então a gente fica perdidinho. Mas é assim mesmo, gente. A gente vai chutando e vendo, ó, isso aqui tá nesse assunto e tal. É tentativa e erro. Chava. Aí tá, beleza. Eu sei que vai ter teoria, não tem lei seca, não tem júris e tem questão. Organizei o meu ponto, tá? Beleza, vou começar a estudar direitos humanos. Vamos aqui para nossa tábua de cronogramas que eu já deixei prontinha para vocês, para a gente poder discutir ela hoje. A nossa tábua está finalmente pronta. Eu vou deixar essa tábua disponível no meu link da bio do Instagram, tá? Ela é em doc de Word para vocês mexerem, ajustarem, mexerem nas matérias se vocês quiserem colocar em outro lugar, colocar em colorido se vocês quiserem. Mas a tábua está pronta agora e a gente incluiu duas últimas linhas, né, na nossa tábua de cronograma que seriam as linhas da letra E, que é cumprimento de metas de edital. E na segunda-feira temos direitos humanos com 2 horas de cumprimento de meta de edital de direitos humanos. E é exatamente isso que vocês fariam. Vocês vão abrir o cronômetrozinho de vocês, tá? O temporizador que eu ensinei para vocês, ó. Aqui eu já tenho um temporizador de 2 horas. Jogar ele aqui no ladinho, tá? E vocês vão abrir o edital de vocês, que vocês estão fazendo, tá? Abrindo o edital e decidindo o que vocês vão fazer no dia, tá? Se vocês já tiverem decidido, ótimo, mas eu fazia isso sempre antes de começar. Eu buscava o PDF que eu ia ler, porque aqui é teoria, então ou eu vou ler num livro, tá? Ou eu vou ler num PDF. Recomendo fortemente que você não adote doutrinas, tá? Porque, gente, assim, é muito difícil a gente lidar com revisões de livros muito grandes, tá? E doutrinadores, em regra, não são parte da Defensoria Pública. Então, assim, eu sei que a nossa base dos estudos em direito é com doutrinas. Eu não vou dizer que não é, mas a gente não está falando aqui de estudar para a vida, gente. A gente está estudando aqui para concurso público. São duas coisas muito diferentes. O que muita gente confunde quando a gente fala assim, ai, não pode endemoniar doutrina. Realmente, não pode. Eu tive diversos momentos que eu não achei partes do edital nos meus PDFs e eu fui atrás nas doutrinas, tá? Mas assim, é muito importante que vocês saibam que o estudo prioritário não vai ser doutrinário, tá? Tem gente que faz a base por meio de doutrinas? Tem, existem, tá? Mas não é a regra. E assim, particularmente, eu não fiz a minha base por doutrinas, tá bom? Então assim, eu vou falar da minha experiência para vocês, mas vocês aplicam o que vocês acharem melhor, logicamente. Então, eu vou abrir o meu curso do coração, vou mostrar para vocês aqui a plataforma do grupo RDP, tá? Esse era o curso que eu adotava na época que eu estava formando a minha base, tá? É,
Eu estudei pela RDP, somente pelo RDP entre 2021 a 2024. E recentemente eu voltei para o RDP e estou já com acesso dos materiais novos dessa plataforma linda que eles estão atualmente. E, enfim, a gente começa aqui. Normalmente a plataforma você entra com isso aqui, ó, com essa visão aqui, com esses três cursinhos. E o curso dos PDFs é esse extensivo, né? E nós vamos aqui, ó, em Direitos Humanos, que é o que a gente quer cumprir hoje. E provavelmente será esses dois PDFs aqui. Afinal, a gente tem aqui, ó, cadê? Origem, sentido, evolução histórica, tá? E fundamentos filosóficos dos direitos humanos. Então, a gente começa com esses dois primeiros PDFs, né? Você pode estudar pelo próprio leitor de PDFs deles, que está incrível. Pode ler direto aqui no site deles e marcar. E com várias cores. Isso aqui, nossa, assim, muito bom. E você vai lendo, né? Afirmação histórica, tananã, tananã, e vai lendo o material. Tá, terminei de ler uma. Isso aqui, vocês vão começar a rolar o tempo. Comecei a ler o material, começa a rolar o tempo. Tan, 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 tan. Aí tá, terminei esse material. Tem 11 páginas. Você vem aqui, volta para direitos humanos. Relógio correndo, gente. Introdução e temas gerais. Vocês podem fazer o download também, gente. Na minha época, no meu tempo do Ronca, né? Eu não tinha esse leitor maravilhoso, digital. Então eu tinha que baixar os PDFs. Meus PDFs são todos escritos, todos marcados, todos riscados. E assim, eles são os meus cadernos até hoje. Eu não fiz material digital, tá? A maioria das vezes, assim, das matérias que eu tinha PDF do RDP, eu não fiz material escrito, não fiz digital, não fiz caderno digital, tá? Eu só marcava, só grifava os materiais do próprio RDP. Mas hoje tem essa funcionalidade maravilhosa do site, se vocês quiserem adotar. E aí vocês vão lendo, tá? Ah, Thaís, não consigo ler tantas páginas. Ó, aqui a gente tem 39 páginas. O primeiro era pequeno, esse aqui é um pouquinho maior. Mas, assim, todos os materiais do RDP, eles são bem sintéticos, assim, vocês vão ver, ó, olha o tamanho da letra. Então, assim, são 39 páginas, mas são 39 páginas com uma letra grande, uma diagramação boa. Então, assim, é fora de série. Eu adoro isso aqui. Eu sei as vírgulas desse material, porque eu já li 300 milhões de vezes. E tá, li, mas eu não terminei, tá? Bateu meu relógio aqui, eu vou dar uma pausa, mas finge que o relógio deu zero aqui, tá? E eu não consegui terminar, Thaís. Ainda tô no meio. Tranquilo, a gente vem aqui no nosso edital, tá? A gente vai colocar aqui o nome dos materiais, ó. Afirmação histórica, RDP, ok. E eu acredito que é a evolução histórica aqui, peraí. Calma, deixa eu ver. Fundamentos filosóficos, eu acho. Introdução e temas gerais. Introdução e temas gerais. RDP. Aí você vai colocar onde você parou. Parei em, sei lá, página 10. Vocês põem aqui, ó. Aí, se vocês quiserem colocar a data, eu gostava de botar a data, ó. 2/12/2025. Pronto. Salvou. Deu Ctrl B. Vocês salvem o material de vocês, esse material do edital de vocês, e parte para a próxima. A gente vai aqui para a tábua do nosso cronograma, ó. Cumprir as 2 horinhas de direitos humanos. Próximo ponto do edital é o CDC, é consumidor. Vamos ver se a gente tem consumidor aqui, ó. Ctrl F no nosso edital original, né? Que é o edital do Amazonas. Direito do consumidor. Deixa eu ver aqui, ó. Ctrl C. Vem para o nosso editalzinho aqui. Pula direitos humanos. Aí a gente só marca aqui onde a gente está, pra gente não se perder. Prontinho. Aí, Thaís, não quero seguir a ordem, quero começar de baixo para cima. Meu amor, o que você quiser fazer. É como você acha que tem que cumprir o edital. Ah, e esse ponto aqui, Thaís, por exemplo, a gente está em direitos humanos. Quando a gente pega um traquejo, a gente começa a ver. Esse ponto aqui, gente, é um ponto muito pouco caível. Tá? Ele cai, mas ele cai pouco. Não é um ponto assim. Se eu fosse escolher aqui a, a Thaís, assim, tipo, hoje, eu começaria com certeza com o sistema interamericano. No sistema global. Eu já ia começar por aqui, tá? Mas assim, por quê? Esses dois pontos caem muito e é o ponto que tem muita lei seca, é o ponto da leitura dos tratados. Tá? Nem falei pra vocês sobre isso, né? Eu disse que ia falar do sistema interamericano. Ó, aqui, ó. Um ponto todinho do sistema regional. E trazendo, ó. Cadê? Ó, declaração. Deixa eu tirar aqui esse amarelo pra vocês verem melhor. Aqui, ó. Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Convenção Americana de Direitos Humanos. Protocolo adicional. A Convenção Americana de Direitos Humanos. Protocolo de São Salvador. Ai, quase não tá saindo, senhor. Convenção Interamericana para Prevenir Tortura. Ó, tudo isso é lei seca, gente. Tá vendo isso aqui? Sabe o que vai acontecer com isso aqui? Lembra que a gente faz algumas perguntas no início da nossa meta? Nesse ponto aqui, que ele traz expressamente temas e legislações, né, para tratados internacionais, esses tratados internacionais vêm para cá. Ó.
Aí eu falei, tudo isso de tratado internacional? Sim, sim. Não discuta, sim. Entendeu? É, sim. Entendeu? Ah, tem que ler. Tem que ler, pelo menos uma vez, gente. Eu sei que é ruim, eu sei que é chato, não me briguem, mas assim, precisa ler, tá? Então, assim, teu edital trouxe expressamente tratados internacionais, investe, tá? Na leitura desses tratados internacionais. Teu edital trouxe expressamente resolução do CNJ, investe, pode cair. Ah, teu edital trouxe, sei lá, uma legislação específica do estado que você tá indo fazer a prova, investe, vai cair. Pode cair, tá? Ah, pode cair. É, tipo, certeza que vai cair? Não, é um edital gigantesco, gente. É um pouco de sorte também. Mas assim, dizer que, ai, não tem como cair. Claro que tem. E isso aqui a gente. Nossa, como a gente esquece de ler, gente. Como a gente deixa de ler. Ai, Thaís, mas eu já li esses tratados na minha lei seca. E não esqueçam, gente, que no meu Lembra? Instagram tem Eu a lista fiz uma das lista normativas de sugeridas para vocês. legislações e É muita coisa normativas e novidade nessa tratados lista e de resoluções normativas. do CNJ para vocês. Tá lá no Instagram. Mas, já seca. Então, posso pular? Não. Lembre que o segredo do negócio é repetição. Que aqui, vocês vão ver, se vocês já leram, já passaram o olho nessas convenções, nesses tratados, vocês vão ver que a leitura vai ficar mais rápida. Porque vocês não vão ler marcando, já vai estar marcado. Então vocês vão ler só o que vocês marcaram. Vocês vão passando o olho mais rápido, porque você já tem uma familiaridade com aquilo. Ah, no máximo, Thaís, mas eu ainda não consigo ler tão rápido. Eu gostava de ler fazendo marcações com lápis, depois que eu já tinha marcado de marcar texto. E aí, cara, ainda era um pouco devagar. Na segunda leitura, ainda era um pouco devagar. Normal, gente. É normal, normal. Mas aí vai parecer que nunca vai acabar. Nunca vai acabar essas metas. Meu Deus, é muita normativa. Gente, eu sei, tá? Eu sei. Tinha meta minha que eu passei semanas no mesmo ponto do edital. Semanas. Tinha meta que eu fazia assim, rápido. Então, assim, tudo vai depender da tua familiaridade com o tema, da quantidade de normativas que tem que ler, sabe? Então, assim, não se presse. Lembre que eu sempre falo pra vocês, é uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros rasos. Então, assim, vocês não têm uma base bem feita, alicerces bem fincados no chão, são alicerces que vão te levar até a prova oral. São alicerces, na verdade, vão te levar depois da prova oral, vão te levar pra posse, sabe? Então, assim, é muito importante isso. Não tenham pressa, tá? Não tenham pressa mesmo, porque aqui é o momento de vocês fazerem a base de vocês. Enfim, vamos voltar para o consumidor, porque eu fiz essa digressão para mostrar para vocês as normativas, ó. E é aqui, ó, quando a gente, nesse sistema interamericano, que vocês vão colocar aqui, ó, leitura de casos. O RDP, gente, ele tem um material de leitura de casos. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele tem um material só de sistema regional que vocês vão ler, que é um material doutrinário, mas também tem um material de casos aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Cadê? Ó, sistema OEA, esse aqui é o material doutrinário, tá? Comissão, isso tudo tá junto, gente. Defensor interamericano. Ó, vou mostrar para vocês aqui no ponto, só para vocês não se perderem. Ó, OEA, comissão, atuação do defensor público interamericano, tudo isso vocês vão ler, tá? Tirar isso aqui, porque isso aqui são outros materiais, tá? Tem teoria. Thaís, é muita coisa, sim, gente, é muita coisa. Mas façam com calma, não precisa ter pressa. Aí tá aqui, ó, os materiais dos casos, ó. Casos Corte em DH Brasil, tá? É só os casos do Brasil, tá? Não. Infelizmente, gente, a gente tem que saber alguns casos pontuais do sistema mundo, né? Contra outros países, mas assim, em regra, assim, os casos do Brasil. Casos do Brasil realmente são os mais importantes. E aí, tá aqui o material dos casos do RDP, que é também maravilhoso, que foi a base do meu caderno de casos. É um dos cadernos de. Assim, eu fiz cadernos digitais em pontos específicos que eu não entendia, que eu não conseguia gravar, que eu não conseguia me dedicar para aquele assunto. Eu sentia que eu não gravava o nome dos casos. Eu acho que muita gente se identifica com isso. Eu não conseguia gravar o nome dos casos. E eu ficava desesperada, que eu via aquela galera. Caso Xé, caso comunidade de Alcântara, e nananã, e tudo. E eu ficava, gente, eu nunca vou saber. E aí eu cheguei lá na minha prova oral, o examinador perguntou de um caso, diretamente de um caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E eu soube responder. Falei diretamente o nome do caso. E assim, foi a minha maior nota na prova oral do Rio Grande do Sul. Foi constitucional, que foi barra direitos humanos, né? Mas assim, foi uma construção, gente. Então, tenham calma, façam tudo com calma. Vocês não precisam ter pressa, gente. Ninguém vai morrer amanhã. Então, assim, é muito importante que vocês tenham isso, que isso também é um trabalho para nossa ansiedade. Também é uma forma da gente dizer assim, respira. A gente vai conseguir. É uma construção, tá? Então, assim, é, deixa eu mostrar aqui só mais um material aqui, ó. Os casos da corte tem duas partes do Brasil e tem os casos dos outros países e os casos da comissão. Muito importante diferenciar, tá? O que é da corte, o que é da comissão, o que é medida cautelar, o que é medida provisória, tá? As opiniões consultivas, tá bom? Então, assim, aqui, esse ponto, por exemplo, quando eu tava cumprindo esse ponto aqui, do Sistema Regional Interamericano, eu demorei muito, muito para terminar. Porque eu fui
os PDFs eu ia, marcava, escrevia, aí eu ia pro meu caderno de casa, fazia resumo do caso, não sei o quê, tananã. E assim, vocês vão ver que quando vocês terminarem o material de caso de vocês, sempre vai sair um caso novo, entendeu? O caso, a corte, inclusive, esse ano, ela foi super ativa em relação a casos do Brasil. Então, assim, tem que ter cuidado também de sempre estar acompanhando. Quem não tiver rede social, tem o site da corte, é só jogar no Google aqui, gente. Ó, Corte DH, tá? Não tem um push, tá, gente? Pelo menos que eu saiba, não tem um push. Mas, inclusive, nós temos um presidente brasileiro da Corte Interamericana, achei incrível isso. E aí vocês vêm aqui, ó, casos contenciosos e sentenças, tá? Dá pra selecionar o Brasil, porque casos novos, normalmente, o que cai são os casos do Brasil, tá? E aí tem aqui todos as sentenças do Brasil, da Corte Interamericana. E vamos para consumidor, né? Porque eu fiz uma digressão gigante aqui. Aí, tá. Mesma coisa com o consumidor, olha, eu fiz aqui o títulozinho, ó. Cliquei aqui em título, e ele já apareceu aqui. Aí vem aqui, título 2 pra gente colocar o primeiro ponto, né? Aí, ó, direito do consumidor, natureza, fontes, regra, aquela parte mais inicial. Princípios do Código de Defesa do Consumidor, tá? Características, tudo isso é doutrinário, né? Mais doutrinário. Integrantes, objetos da relação de consumo, isso aqui a gente tem já no Código de Defesa do Consumidor. Então, vamos para as nossas perguntas aqui, ó. Vou copiar e colar de novo as perguntinhas. Sempre as mesmas perguntas, galera. Sempre é assim, tá? Teoria, sim. Aí a gente vai buscar os nossos PDFs já já. Lei seca, sim, também, tá? Parte inicial do Código de Defesa do Consumidor. Vocês vão repetir a lei seca nessa parte da leitura do edital, tá? Então, nós temos título 1, que é Direito do Consumidor, disposições gerais, que é onde está o conceito de consumidor, o conceito de fornecedor, tá? Do capítulo 1, aqui, o artigo 1º até o artigo 3º, tá? Seria assim. Júris por assunto. Aqui, gente, é uma fase bem inicial do CDC, mas dá pra gente buscar. A gente vem aqui no nosso Dizer o Direito, tá? Jurisprudência comentada, categoria consumidor, conceito de consumidor. A gente tem esse conceito de consumidor, porque consumidor é uma das pessoas da relação de consumo que está nesse ponto do edital. Então, a gente vem aqui pesquisar 26 resultados de jurisprudência. E a gente vai ler. Como são só 26, a gente vai ler tudo, tá? Ah, Thaís, mas e as jurisprudências mais antigas? Por exemplo, 2009 e tal. Quando são casos assim, que são poucas jurisprudências, a gente lê até o final. Mas às vezes vem, tipo, 100, 150 jurisprudências, principalmente em constitucional, tem um monte assim. Então, assim, quando são muitas, eu volto 2 anos para trás. Sempre 2 anos para trás. De 2025, 2024 e 2023. Chegou ao final. Ah, começou 2022. Para ali, passa para o próximo, tá? Mas esse aqui a gente vai ler com esse filtro aqui do Zero Direito, conceito do consumidor. A gente vai anotar aqui. Sim, conceito de consumidor, tá? As nossas questõezinhas, tá bom? Então, aqui, ó, teoria. Vamos buscar no curso qual é o material que a gente vai ler. É um trabalho de formiguinha, gente, eu sei, olha, demora, a gente fica olhando aí. Quando a gente começa um ponto do edital, é sempre assim. Mas vocês vão ver que com o tempo vai ficando mais fácil, tá bom? Certo. Então, consumidor, teorias, vulnerabilidade, inversão probatória, política nacional. Basicamente é isso aqui, gente. Achamos, tá bom? É esse material aqui. A política nacional, eu nem leria ele todo, tá? Porque a política nacional tá no ponto, acho que é o ponto 2 do edital. Então, assim, ó, tá aqui, ó. Então, o momento de vocês lerem a política nacional é somente posteriormente, é só quando vocês forem cumprir o ponto 2, tá bom? Então, assim, aqui é só esse primeiro material mesmo, tá? Direito do consumidor, teoria de vulnerabilidade. Mas não tem o RDP. Vocês têm outros cursos maravilhosos no mercado. Tem o VND, tem outros cadernos, né? Vocês que fazem os próprios cadernos, tem as próprias doutrinas. Mas como eu disse para vocês, eu adotei o RDP, então eu vou dar o exemplo conforme o que eu tinha noção, o que eu fiz na minha preparação, para poder passar para vocês, tá bom? Bom, vocês leriam até a página 14, que é quando começa a Política Nacional das Relações de Consumo. Aí depois volta a ler em espécies do consumidor, ó, de consumidor, porque os componentes da relação de consumo, ó, cadê? Integrantes de objetos da relação de consumo. Então vocês têm que saber consumidor, fornecedor e produto, tá bom? Então, assim, praticamente todo esse material aqui, cadê? Ai, meu Deus, isso. Praticamente todo esse material vocês leriam, tá? Inclusive o final dos materiais da IDP também são questões para fixar, eu achava isso o máximo. Eu gostava também de fazer, gente. Aí eu já dou um insight aqui para quem tiver o RDP. Eu era louca das questões, dos materiais. Eu não só fazia questões, no meu tempo de questões, as questões do assunto. E, ó, não vão contar as 20 questões com as questões do material aqui, tá? Não é isso. As 20 questões vocês só vão fazer no final e no que cursos. Isso aqui era um extra. Eu parava no meio da leitura do material e fazia aqui. Eu baixava para o meu tablet esses, esses, esses materiais, né? Como eu disse para vocês, meu material é todo riscado.
E aí eu ia fazendo as questões de verdade, assim, durante a leitura do material. Porque é muito legal que, assim, isso é um plus do RDP, que eles põem a resposta no na rodapé. Então, assim, eu não me embananava depois, porque, tipo assim, tem curso, por exemplo, eu já tive experiências com outros cursos que colocam a resposta direto. E tu perde a oportunidade de fazer uma questão, cara. Beleza, esse não é o tempo de questões, mas tu pode fazer mais uma questão. Tudo que você puder adicionar no seu tempo de questões, no seu tempo de preparação, em algum pilar, é positivo. Então, eu tava aqui lendo, aí fazia a questão. Ai, errei. Meu vademecum estava do meu lado para poder fazer meu caderninho de erros. Então, assim, nada era só doutrina, nada era só questões, nada era só lei seca. O estudo é todo comunicado. Então, assim, gostava muito disso aqui do RDP, ó, a resposta tá bem aqui. Quando eu não entendia, às vezes acontecia isso. No início dos meus estudos, acontecia muito de eu não entender a resposta que tá aqui. O que que eu fazia? Google, gente. Copia e cola o que tá aqui, joga no Google, vê. Às vezes tu acha a própria questão, eu jogava a questão e colocava que é concursos. Aí eu ia pros comentários do que é concursos pra ver se alguém, algum abençoado tinha me explicado melhor. E normalmente eu conseguia minha resposta lá. Deixa eu voltar aqui, pro nosso edital. Aí a gente vai colocar o nome do nosso material aqui, tá? O nome do nosso material é Teoria de Vulnerabilidade. Vou colocar só o início aqui. Quando você vai cumprindo, né? Eu ia cumprindo, né? Ia jogar aqui o meu cronômetro. Aí, no meu cronograma, eu tinha que cumprir 1 hora e meia de metas de direito do consumidor. Então, vamos procurar aqui o meu cronômetrozinho de 1 hora e meia. Jogava aqui e já começava a leitura e a lendo. Bateu o cronômetro. Acabou. Anota onde você parou. Imagina, eu já li isso aqui, já li. Aí parei bem aqui. A minha ordem é muito do que vocês gostam de fazer primeiro, gente. Eu gostava de começar pela lei seca, ia pra jurisprudência, depois que eu ia pra doutrina. Aí imaginemos que eu li a lei seca, fiquei aqui na jurisprudência. Aí o que que eu fazia aqui? Porque eu não fazia caderno de jurisprudência, como eu falei pra vocês já. Então o que que eu fazia? Consegui ler até. Deixa eu ver aqui. Vai. Eu li até essa jurisprudência aqui, competência internacional da relação de consumo, tá? Então, o que que eu fazia? Eu anotava aqui, ó, dava um Ctrl+V, Ctrl+C aqui no meu material, ó. Aí eu colocava a página do Zero Direito, que era a página 1, e eu colocava o link. Copiava aqui, ó. Pronto. E aí, quando eu voltasse nisso, quando eu voltasse nessa página, eu ia só copiar e colar aqui, ó. Aí, ó, galera, aí eu ia dar aqui um Ctrl F, ia buscar exatamente o termo aqui, ó, do título que eu anotei, que eu parei. Na página, né? Se eu tivesse na página 2, eu já acessava a página 2 e dava Ctrl F na página 2. Mas como era a página 1, dei o Ctrl F e eu continuava a minha leitura. Pronto. Na próximo dia, eu ia continuar exatamente do ponto que eu parei, como se eu tivesse parado numa página de livro, tá? Gente, eu sempre adotava essas táticas para poder facilitar a minha vida no próximo dia daquela matéria. Então, assim, anotava tudo. Pensa num. Eu tinha um tique nervoso em anotar tudo, tudo, absolutamente tudo. E aí, tá, continuei. Imagina que terminei a jurisprudência, terminei tudo isso aqui, questões de 10 a 20. A gente vinha no que é concursos. E, Thaís, eu preciso fazer as 10 questões no mesmo dia, 20 questões no mesmo dia. Não. Gente, sempre o que eu falo pra vocês, lembrem da tática das questões. A técnica que eu ensinei pra vocês na pilar número 3 a gente vai fazer aqui de novo. Só que, lembrem sempre, pode ser duas, pode ser três, pode ser cinco, porque vocês vão fazer o caderno de erro de vocês no momento que vocês estão fazendo as questões. Então, vai demorar um pouquinho, isso é normal. No início demora mesmo. Mas, aqui a diferença é que vocês vão filtrar o assunto, ó. Aqui, as disposições gerais, fonte, conceito, aplicação e disposições gerais do Código de Defesa do Consumidor, diálogo de fonte, política nacional já é o próximo tópico do edital. Para que filtra e faz as questões, tá? Então, assim, já tá aqui o filtro de consumidor, né? Que lembra que eu falei no pilar número 3 eu ensinei a vocês a fazer isso, né? Que eu fiz uma pasta só de filtro de questões no meu navegador e ele já tava prontinho aqui pra mim, eu só filtrava o assunto depois, nesses casos das metas de edital. Aí fazia. Ah, e lembrem de estar com um papelzinho do lado, porque o que que eu fazia aqui, ó? 10 a 20 questões, né? Aí tá. Como é que eu decidi se ia ser 10 a 20? Primeiro, no mesmo dia eu consegui fazer 10. Terminei às 10. Meu relógio bateu depois das 10, fica 10. Tive muitos erros. Se ela fala assim, imagina que de 10 eu errei 7. No próximo dia dessa matéria volta, faz mais 10, tá? Por quê? Vocês ainda não estão com essa matéria fixa. Então é bom fazer o máximo das questões. Não errei muitas. Acertei, sei lá, 6, 7. Beleza. 10 questões é suficiente. É pela dificuldade de vocês no assunto, tá bom? Mas aí eu anotava aqui, ó, questões. Imagina que eu fiz total 20 acertos, 10 erros, 10. E aí eu ia aqui, ó. O que que eu errei?
Eu ia pelo assunto que eu errei. Só duas palavras, gente, não é muito. Assim, imagina que eu peguei aqui tal, 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 errei conceito de consumidor. Júris. Imagina que eu errei o entendimento do STJ sobre isso. E assim, eu ia anotando cada um dos erros até chegar no 10º erro, tá? Só aquela, tipo assim, só aquele aquela micro anotação pra gente saber. Ah, eu errei isso aqui. Imagina que eu errei duas vezes a mesma coisa. Aí eu vinha aqui e colocava duas vezes, tá? E assim eu ia fazendo. Galera, eu fiz uma pausa aqui pra gente poder falar sobre um ponto que é puramente legalista. Porque, assim, a gente falou de pontos que são doutrinários, que é fácil da gente pegar, são pontos mais iniciais, pontos que não têm tanta legislação, pontos que são puramente legais. Tipo esse aqui, gente. Ninguém vai pegar doutrina de financeiro para ler esse ponto aqui do edital de constitucional, gente. Ordem econômica e financeira. A gente não está estudando para procuradoria, a gente está estudando para defensoria. Então, o que que a gente tem que saber? Os artigos da Constituição. Vocês vão para o capítulo da Constituição da Ordem Econômica e Financeira, vocês vão ler os princípios, de preferência decorar esses princípios. Vão lá, ó, princípios da atividade econômica, atuação do Estado no domínio econômico, direitos econômicos. Ah, eu tô com uma dúvida, Thaís. Procura nos teus materiais se tem algum sobre ordem econômica, é muito difícil material de defensoria trazer. Se não tiver, vai para tua doutrina, consulta o teu Pedro Lenza da vida, tá? Mas assim, inclusive o Pedro Lenza tem um capítulo incrível sobre ordem econômica e financeira. Eu falo desse ponto porque ele me foi questionado em um dos cursos de prova oral que eu fiz. E foi um dos pontos do edital de Pernambuco para prova oral. Que a gente teve a separação dos pontos, e um dos pontos era esse. Não caiu, acabou não sendo sorteado, mas poderia ter caído, tá? Então, assim, muito importante esses pontos que são puramente legais, tá? Ó, aqui, ó. Aí tem, por exemplo, penal, a gente vem aqui para penal. Especial, a primeira coisa que você vai ler é a legislação, gente. Ah, mas eu já tenho um ponto de lei seca. Mas você vai ler uma vez, duas vezes. É o que eu falo pra vocês. Repetição é a alma do negócio. E, ó, parte especial do Código Penal, gente, parte especial é letra seca de lei. Não dá. Ah, Thaís, mas é chato. É chato. Parte especial é um saco. Eu vou falar pra vocês. Ah, todo mundo fala, ah, parte geral, que é chato, que não sei o quê. E nananã, e pipipi, popopó. Falo muito dessa questão que, assim, é, que tipo, a parte especial basicamente lê crime, lê pena, lê crime, lê pena, lê crime, lê pena. Então, assim, gente, mesmo repetindo 300 milhões de vezes, tem coisa que a gente não vai saber. E tem que repetir, porque aí tu cria mais memórias na tua cabeça. Quanto mais repetir, melhor, e principalmente repetir a legislação. Porque aí, efetivamente, você vai conseguir encontrar um sentido. Eu garanto pra vocês, a gente encontra um sentido depois de repetir muitas vezes. Eu tive que ler a parte da ordem econômica pelo menos 3 vezes para encontrar algum sentido. A reforma tributária até hoje eu não consigo entender. Mas aí a gente vai seguindo, né? A gente vai, né? Finge que não existe. Segue frente, segue baile. Tá bom? Gente, meu Deus, eu acho que eu falei muito, mas eu acho que é isso. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Como eu disse para vocês, a estrada, ela demora. A estrada, ela é uma construção que é passinho por passinho, pilar por pilar. No início vai parecer difícil. No início, a gente vai ter dificuldade de cumprir o cronograma. Eu comecei meu cronograma, eu cumpria 1 hora, 1 hora e 45 no máximo. Fui crescendo para 2, depois fui para 3, e assim fui seguindo. Demorou muito para eu entender que essas metas não precisavam ser cumpridas no mesmo dia. E isso trabalhou muito a minha ansiedade, porque eu comecei a ver que existiam matérias que eu precisava ficar mais tempo nelas. E ninguém vai poder dizer, essa matéria vai demorar 2 dias, essa matéria vai demorar 3 dias. Enfim, ninguém vai poder dizer isso, porque quem vai dizer isso da melhor maneira possível é você. Você que vai dizer o quanto você vai estudar aquilo e o quanto você precisa se dedicar para aquela matéria, tá? Vocês vão fazer isso com o edital de vocês inteiro, tá? E vocês vão ver que demora um pouquinho no início, como eu disse, mas depois as engrenagens vão ficando lubrificadas e vocês vão ficando cada vez mais rápidos em fazer essa organização dos estudos. Mas eu espero que essa série de vídeos tenha feito com que vocês enxerguem que é possível ter autonomia no estudo da base. É possível que você consiga construir um edital, construir uma forma de estudar com calma, sem a pressa de uma reta final e sem depender de outra pessoa que não conhece a tua realidade, que não sabe as tuas dificuldades e não sabe quais são as necessidades do que você precisa para passar em concurso. Com o tempo, vocês vão modificar esse edital. Eu modifiquei o meu primeiro cronograma várias vezes, porque as minhas dificuldades foram modificando, foram tendo outras características que no início não tinham. Então, vocês vão ver como tudo vai mudar muito, mas vocês vão ter essa autonomia, vocês vão conseguir fazer esse mix. E eu tenho certeza que logo vocês vão voltar aqui e vão dizer: Tatá, eu fui aprovado. Porque não tem segredo, não tem fórmula mágica. Eu já falei isso algumas vezes e vou repetir. O, o importante é a constância, é o todo dia, é saber que amanhã tem mais.
Amanhã eu consigo fazer de novo. No próximo dia dessa matéria, eu consigo terminar. No próximo dia dessa matéria, eu consigo fazer mais 10 questões. E assim, vocês vão construindo essa constância. Esse eu vou conseguir no próximo dia. E assim, construir um conhecimento que vocês vão acumular e vai fazer com que vocês cheguem na posse, cheguem na aprovação tão desejada em concurso de defensoria pública. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam no Instagram, eu fico prioritariamente lá. Essa série de vídeos foi meio um especial, porque elas são mais longas, mas eu queria mesmo fazer isso. Depois que eu fui aprovada, eu disse assim: eu queria dar a oportunidade que eu tive para outras pessoas de ter essa autonomia do estudo de base. Como é bom a gente ter autonomia e estudar a nossa base. Quando a gente acha que, tipo assim, tudo que existe é estudo de reta final. Mesmo quando a gente acha que tudo que existe é estudo de reta final. Então, assim, espero que vocês tenham curtido e que ajude muito, muito. E não esqueçam, tá? Aquele versículo bíblico que eu amo, eu vou falar de novo. Preparem o cavalo para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Tenham fé. Vocês vão reprovar, e vão reprovar, e vão reprovar. Eu reprovei 15 vezes, gente. Mas vai ter um dia que vai chegar a tua prova. E você tem que estar preparado para isso. Tá bom? Um beijo, sabor açaí. E tchau, tchau.